Eu sou a Erika Lima, aqui pelo Convergente, no nosso Instagram, a gente vai receber um convidado para poder falar das eleições de 2022, Adair Filho. Ele que já está entrando aqui com a gente, vou mandar o convite para ele e a gente já está tendo aqui vários acessos, pessoas entrando para falar com a gente. A gente tem Scarlett Camille, Moura Helder aqui com a gente, Marcos. Vão mandando as suas perguntas para a gente poder falar sobre política e a eleição de 2022. E aqui eu já estou aguardando o nosso convidado, Adair Filho, para poder mandar o convite, para ele participar hoje da nossa conversa. Olha só, Parintins! Um beijo para Parintins! Helder, como foi aí a festa do boi, né? A gente acompanhou, inclusive nós fizemos cobertura do Boi em Parintins com a nossa apresentadora Letícia Barbosa. Foi maravilhosa a nossa cobertura. A gente tem material assim super exclusivo da ilha Tupinambarana. Olha quem tá aqui, Adair Filho já entrou. Vou acenar e já vou mandar o convite para ele vir falar com a gente aqui. Pedir aqui pro Marcos me ajudar. Aí, convidar, né? Já mandei o convite. Hoje com a tecnologia já tá. Fazia até que a gente não fazia live assim. Olá, tudo bem? Tudo bem? Bom Prazer dia. em conhecê-lo pessoalmente. Bom dia, sim, pessoalmente pela Eu. telinha, né? Mas eu sei que não vai faltar a oportunidade de você vir para cá com a gente, conhecer o Convergente. Sabia daí que o Convergente é um portal de política que ele é escrito por mulheres? Sabia, eu acompanho, inclusive. Parabéns pela toda essa organização, essa iniciativa. Acredito que seja de muita importância para as mulheres e para a política local em geral. Ó, tá muito bom o áudio. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo perfeitamente. Então vamos lá. Vou falar um pouquinho, né, de você. A gente sabe que você é bastante conhecido, mas assim, a gente está falando agora de uma projeção de deputado federal, né? Então a gente tem que dar as suas credenciais. Adair Filho, 30 anos, empresário, vida pública, iniciou em 2016 como prefeito de Quari pelo PP, Partido Progressista, eleito com 24 anos, prefeito mais jovem de Quari, com uma estimativa de 21.360 votos. É isso aí? Isso mesmo, eleito em 2016 com 21.360 votos, reeleito em 2020 com 22.220 votos. Então, o povo A mostrou que gente aprovou a minha gestão. houve um aumento, né, de projeção de votos. E aí você já tem uma larga experiência com uma eleição, né, uma reeleição. E agora você está pelo Partido Republicano como pré-candidato para deputado federal. Conta para mim essa historinha dessa decisão, né, para mim como pré-candidato a deputado federal e essa mudança de partido, né, do progressista para o republicano. Bom, primeiramente eu cumpri minhas obrigações no município de Coari, né? Acredito que foi um desafio muito grande. Eu tinha apenas 24 anos de idade quando assumi o município de Coari, o comando do município de Coari. Foi uma eleição muito difícil, mas o povo daquela cidade que eu tanto amo, que eu tanto juntamente com a minha irmã, a doutora Mara Pinheiro, que foi à época minha vice-prefeita, e nós fizemos um belíssimo trabalho no município de Coari nas mais diversas áreas. Né? Tava tudo complicado, estava tudo ruim, a educação, a saúde, não tinha assistencialismo social, as ruas estavam esburacadas, parecia mais um cenário de guerra, mas a gente conseguiu dar a resposta que o povo de Coari queria e graças a Deus a nossa gestão foi por 4 anos seguidas eleita a melhor gestão de prefeito do estado do Amazonas. Então, isso me enche de alegria, me enche de orgulho e já me faz sentir saudade daquela cidade. Mas, assim,
Deus sabe o que faz, a gente está numa nova missão agora. Acredito que eu cumpri minha missão no município de Coari e eu quero levar essa experiência para o estado do Amazonas, representar o estado do Amazonas na Câmara Federal, né, com essa minha experiência municipalista, de quem conhece a realidade do povo do interior, de quem já foi prefeito, de quem sabe o que o povo das regiões periféricas de Manaus estão passando, a dor que eles sentem. Eu quero levar essa minha experiência para o Congresso Nacional, essa minha experiência municipalista, que de fato vai ser uma representação efetiva do Estado do Amazonas para brigar e lutar para trazer as melhorias para o povo do Estado do Amazonas. Aqui eu vi que você também está como secretário-geral da sigla, né, do Republicano. Fazia parte do Partido Progressistas, né, desde 2016, mas infelizmente o Progressistas nesse ano não se organizou suficiente para lançar uma chapa de deputado federal. Tanto que o próprio presidente do partido à época, o deputado Átila, que é meu amigo, meu padrinho, ele saiu do partido e foi para o PSD também, porque o partido não estava assim, estruturado, né? Ele escolheu o PSD, eu escolhi o Republicanos porque me identifica, um partido conservador que defende a família brasileira, os princípios da família brasileira. Então, eu acho que é um partido que me deu toda assim credibilidade e respaldo para caminhar e fazer a minha pré-campanha e futuramente a minha campanha com toda a tranquilidade possível e a liberdade necessária. Quando a gente vai fazer uma entrevista, a gente tenta falar muito pelo povo, né? Quando a gente fala com a população, as pessoas elas querem saber bem essa questão dos bastidores, né? Como foi essa tomada de decisão, da escolha de partido, como você está explicando. E eu vi que tá você, a deputada também Maiara, foi pro Republicano. E quando a federação ela mexeu muito com os bastidores da política, né? De uma forma interna. Houve muitas movimentações. Eu imagino como vocês ficaram, principalmente tendo que tomar uma decisão muito rápida, né? E são decisões hoje que não é como uma coligação, né? É um casamento aí de 4 anos. Como é que você se sente nesse cenário que as coisas estão caminhando tão rápido? Pois é, as coisas estão caminhando de fato mesmo com uma velocidade muito acelerada, mas eu estou muito tranquilo porque a decisão partidária nós já tomamos, foi uma decisão, na minha avaliação, correta, não foi uma decisão que nós tomamos sozinhos, conversamos com o nosso grupo, com a nossa estrutura política toda, e tomamos essa decisão, tanto eu quanto a Maiara fomos para o Republicano, teremos candidatos, eu, a federal, ela estadual, pelo Republicanos, e a gente tem trabalhado, a gente não tem parado, a gente tem feito o nosso trabalho, temos visitado os municípios, os bairros aqui de Manaus, temos feito um trabalho contundente para que a gente possa ter um resultado muito positivo no dia 2 de outubro. Então, ao mesmo tempo que as coisas caminham rápido, a gente também tem trabalhado, ninguém tem parado. Então, as coisas vão se afunilando, mas ao mesmo tempo o nosso trabalho também vai sendo realizado. Vamos falar agora um pouco da sua caminhada nos municípios, né? A gente foi acompanhando, a gente viu que teve muita movimentação, você está com uma conversa muito expressiva, muito densa nos municípios com as pessoas que são lideranças, né? E eu gostaria que também aproveitar e mandar um beijo para as pessoas que estão aqui acompanhando a gente, né, Daí? Aí a gente já tem Tefé, Coari, a gente tem Iranduba, porque assim não tá dando para acompanhar, tá entrando e não fica muito visível pra gente, que como a gente tá em live desse jeito, mas a gente tem que mandar um beijo para essas pessoas, né? Inclusive, eu quero agradecer a todos que estão assistindo agora aqui. Já vi aqui vários amigos, várias amigas. Quero mandar um abraço especial ao meu amigo Papi de Tefé, que é pré-candidato a deputado estadual. Juscelino Manso, de Parintins, nosso grande líder lá. Meu empresário Thales Luna, que está aí nos ouvindo. Um Nossas beijo pro amigas. Juscelino também, meu amigo. Vários amigos e amigas de Tefé, de Manacapuru e de vários municípios que nos acompanham. Então,
para mim é muito gratificante poder saber que o nosso trabalho está sendo acompanhado e visto de diversos cantos do estado e daqui da cidade de Manaus, né? A gente trabalha para isso e, graças a Deus, a tecnologia hoje nos ajuda muito a divulgar o nosso trabalho. Qualquer lugar do mundo, hoje, alguém que nos segue nas redes sociais pode acompanhar e estar perto, né, do que a gente tem feito. Então, fico muito feliz das pessoas. Inclusive, a gente sabe que houve uma mudança muito grande do perfil dos eleitores, principalmente com o acesso nas redes sociais, mesmo que os municípios tenham muita dificuldade com a internet. Mas assim, todo mundo está dando um jeitinho para poder acessar Instagram, Facebook. E você é um político que já se destacou nas redes sociais. Seja porque você é jovem ou não, porque também a gente vê políticos jovens que também ainda não aderiram tão facilmente a isso. E você é bastante expressivo nas redes sociais. Como é que essa relação que você foi construindo, principalmente num momento tão decisivo como esse, que muitas vezes a decisão, né, de um pleito se dá pelas redes sociais. A gente já teve aí um exemplo disso na eleição passada, né, para presidente. Como é que você encara essa rede social desse jeito? E olha que a gente já faz um convite para você quando você vier aqui pessoalmente no nosso escritório para gravar um TikTok com a gente. A gente tem um TikTok do Convergente. Ah, legal, vamos fazer sim. Eu acho que essa interação com o público é uma coisa muito, muito natural para mim. Eu sempre fiz questão de estar perto do público, seja pessoalmente, quando não dá, através das redes sociais. Então, eu faço o máximo possível para chamar as pessoas para assistir o meu conteúdo, né? Seja com meus TikToks, com as coisas que a gente faz para chamar a atenção, mas tudo faz parte de um grande objetivo que é atrair essas pessoas para acompanhar o nosso trabalho, acompanhar o que nós já realizamos no município de Coari e o que ainda nós temos a realizar, se Deus quiser e o povo permitir, para o estado do Amazonas. Você representa uma outra geração, né? Como é que é entendido isso junto às pessoas que lhe auxiliam, que lhe assessoram, né? Inclusive com seu pai, que já é de uma outra geração. As pessoas, elas viram que deu certo. Como é que é discutido isso com principalmente as lideranças mais antigas? Ah, bem diferente, né? Meu pai tem o estilo dele, os políticos mais antigos, digamos assim, vou dizer o termo, Mais né? experientes. Mais experientes, eles já não são tão chegados nesse trabalho de redes sociais, mais como da forma que eu faço. Então, eu acho que isso, para mim, facilita muito, principalmente para os jovens, para as pessoas que sempre ficam antenadas nas redes sociais, para a gente conseguir divulgar de uma forma leve e natural o nosso trabalho. Então, para mim, é uma coisa fácil, não é uma coisa forçada. Eu faço porque gosto, me divirto muito fazendo esse trabalho de divulgação e tudo, os bastidores. Eu faço questão de divulgar para os meus seguidores da rede social, de todas as viagens que a gente faz, justamente para as pessoas se sentirem fazendo parte mesmo de tudo isso, né? Então não é simplesmente, eu não divulgo somente a reunião que a gente faz, a carreata que a gente mostra os bastidores, como foi, o que deu errado, o que deu certo, as partes engraçadas. Então eu acho que isso é muito importante para interagir com o público. Eu vou aproveitar e fazer uma pergunta de uma seguidora que ela está aqui acompanhando. Vou pedir para minha equipe ver o nome dela, que eu não consegui ler, mas eu li a pergunta dela. Eu acho interessante que você já está falando sobre isso. Como ela perguntou para você, como que você avalia a velha e nova política? Eu avalio dessa forma. Eu acho que esse termo, ele é um termo que não se leva a idade em consideração, não se leva a estrutura mesmo da pessoa. Acho que a velha política é aquelas velhas, as velhos, os velhos jeitos de fazer política. E a nova política é essa que a gente tem feito, uma política de renovação, através das redes sociais, mostrando o que de fato acontece, não escondendo nada, uma política transparente.
é dessa forma que eu avalio a nova política. A velha política, eu avalio que já passou, não é mais, ninguém mais trabalha dessa forma. Hoje em dia, qualquer um tem acesso à informação, à internet. Qualquer lugar que você vá, tem gente com um smartphone que tem acesso ao Google, às ferramentas de informação. Então, aquela forma de fazer política, enganando as pessoas, mentindo, a velha política é essa para mim. Não são dos políticos idosos nem experientes. Para mim, é a forma de fazer política, a velha política e a nova política. É assim que eu enxergo. Agora fala pra gente um pouco de como foi a sua sensação e o que você está levando na bagagem, que ainda tem muito chão aí para percorrer, mas das caminhadas que você já foi nos municípios. Quais são os municípios que você já foi? Qual é o município que você tá, que você teve uma sensação diferenciada? E como é que tá aí as alianças, né? O arco das alianças. Traz pra gente essas informações. Tá muito bom. A gente já visitou 40% dos municípios em 2 meses, tá? Desde que nós começamos essa nossa pré-campanha. E onde eu tenho ido, graças a Deus, eu estou sendo muito bem recebido, tanto pelo nosso grupo político, quanto pela população local mesmo, que às vezes até se surpreende. Eu fico muito feliz, muito satisfeito, porque eu entro no município de uma forma e saio completamente de outra. Eu saio completamente cheio de experiência, cheio de energia, de carinho. As pessoas me recepcionam de forma excepcional. Eu fico muito empolgado mesmo e é isso que me motiva e me faz acreditar que eu estou no caminho certo e dá força para continuar avançando cada vez mais. Nós temos uma agenda ainda para ser cumprida. Até o início da campanha, nós vamos fazer 100% dos municípios do estado do Amazonas. E eu faço questão de fazer isso justamente para conhecer a realidade dos municípios. Porque a realidade lá de Barreirinha não é a mesma realidade de Alvarães, de Benjamin Constant. São completamente distintas. Um fica de um lado, outro fica do outro. Uma tem as suas facilidades econômicas, as suas dificuldades. Então, eu faço questão de ir ao município, de ir aos bairros de Manaus, de conversar com as pessoas para entender as problemáticas e apresentar no momento certo as soluções para esses problemas. E só sabe dos problemas, de fato, quem está lá, né? E eu faço questão de me fazer presente, de ouvir, de fazer parte, de estar perto do problema, porque facilita muito para a gente achar a solução desses problemas. Uma das apresentadoras aqui do Convergente, a Letícia Barbosa, mandou um abraço para você, agradeceu por você estar aqui com a gente. E ela mandou uma pergunta, né? Falando qual vai ser a sua principal bandeira de luta, ou as principais. Porque você já foi falando para mim uma coisa interessante, que é a realidade, né? Os municípios do estado do Amazonas, eles têm cada uma especificidade diferenciada, né? A gente é situado, por exemplo, na Amazônia, mas a gente tem aí é como se a gente estivesse isolado. Mas, pelo contrário, aqui a gente tem ciência, aqui a gente tem tecnologia também, aqui a gente tem as pessoas que fazem as coisas acontecer. E o que você mais vê nos municípios, principalmente com a experiência já como prefeito de um município que é Coari, que tem aí um rendimento econômico muito grande, expressivo na região, que você colocou já com uma demanda necessária, né, com uma bandeira de luta ou não? Bom, o que eu tenho visto na maioria dos municípios onde eu tenho ido é que a maioria deles, sem exceção, eles são a maioria da população que vive no interior do estado, tanto nas sedes da cidade quanto nas comunidades rurais, elas são completamente dependentes ou da prefeitura, ou do governo do estado, ou dos programas do governo federal. E uma das minhas principais bandeiras será, certamente, incentivar, criar um novo polo de desenvolvimento socioeconômico e financeira para essas pessoas. Para as pessoas terem sua autossuficiência financeira, né? Caminharem com seus próprios pés, seja na área empresarial, seja no setor primário, que é uma área
e que eu acredito muito que é a grande alternativa socioeconômica do Estado do Amazonas, criar novas matrizes econômicas para o Estado do Amazonas. Nós somos um Estado muito rico em diversas coisas, em diversos minerais, em diversos fatores. Só precisa de um estímulo maior e de vontade de fazer, né? De uma pessoa que tenha, que apresente projetos de lei, que de fato faça acontecer isso e os benefícios de fato cheguem para as pessoas. Aqui da cidade de Manaus, nas regiões periféricas, do interior do estado do Amazonas, eu, como tenho essa experiência municipalista de prefeito, que estava ali ao lado do povo todo o tempo, acompanhando, vendo de perto o problema dessas pessoas, para mim é mais fácil enxergar esses programas que de fato vão chegar para fortalecer principalmente a economia do estado do Amazonas e colocar dinheiro no bolso dos amazonenses, porque é dinheiro do bolso que coloca comida no prato. E hoje em dia tem muita gente passando fome no estado do Amazonas. Isso é uma coisa que não é mais admissível em pleno 2022. A gente aproveita aqui e toca num assunto como a questão da BR-319, né? Você, caso seja eleito, né, que você está como pré-candidato, você vai defender essa questão da BR, para ela sair ou não quanto antes? Porque você falou sobre novas matrizes, né? Além dos minerais, dos minérios. Isso é uma pauta para você? Claro, a BR-319, a fortalecer a Zona Franca de Manaus, isso são pautas que a gente não pode deixar de ter, né? Mas isso aí independe da vontade política de um deputado federal. Tem muitas coisas envolvidas, né? Não depende simplesmente da vontade do presidente da República em realizar a BR-319. Nós temos diversos entraves que dificultam isso. Tanto é que passa a eleição, volta a eleição, passa a eleição, e as pautas sempre se repetem. Mas eu quero aqui firmar um compromisso com o Estado do Amazonas que a BR-319 estará sempre como prioridade dentro do meu mandato. Se Deus quiser e por permitir, é claro, me conceder, eu estarei sempre brigando pelo desenvolvimento do nosso Estado, porque é isso que representa a BR-319. É desenvolvimento, é mais facilidade, é fortalecimento da nossa economia. Certamente isso aí vai estar nas nossas propostas, dentro do nosso mandato. Aqui eu tenho uma pergunta para você, que você considera que o eleitor do interior tem demandas diferentes do eleitor da capital? Considero, porque a falta de oportunidade no interior é muito maior do que na capital. Infelizmente, nós vivemos uma discrepância muito grande. As pessoas que vivem no interior do estado, elas têm muito menos oportunidade do que as pessoas que vivem na capital. Nossa capital representa economicamente mais de 50% da economia do nosso estado. Então, a gente fica fragmentado, os outros 50% nos mais de 60 municípios do nosso estado. Então, a gente precisa fortalecer a economia dos nossos municípios, no interior do estado. A gente precisa gerar essa autossuficiência financeira para eles, apresentar e fortalecer explorar novas matrizes econômicas, para que os municípios possam se desenvolver de uma forma mais contundente, né? E levar mais oportunidades do povo do interior. Então, sim, certamente as demandas do povo do interior são muito maiores do que o povo da capital. Não dizendo que Manaus está tudo bem, está tudo perfeito. Muito pelo contrário. Tem muitos problemas que precisam ser resolvidos e problemas que não podem mais acontecer em pleno século XXI, em 2022. Né? Eu me lembro de vários debates políticos que eu assistia pela TV e até hoje você vai assistir na campanha, agora, daqui a alguns meses, vai ser os mesmos temas, os mesmos problemas. E passa governador, passa prefeito de Manaus, passa e não resolve. É sempre promessa, promessa, e nada resolve nada, ninguém resolve nada. É só um cala-boca para o povo. E isso eu quero chegar para enfrentar esses problemas. Para enfrentar quem quer que seja. Seja o presidente da República, seja o governador do estado, prefeito de Manaus ou qualquer prefeito do interior. Eu quero ser um deputado que vai estar brigando pelo povo do estado do Amazonas, assim como eu briguei
pelo povo de Coari. Você representa uma legenda que é o republicano, né? E mesmo assim, você também tem a sua própria pegada, a sua própria caminhada e os seus interesses também. Como é que está essa relação do apoio ao governo do Estado e à presidência, já que você já estava falando sobre isso? Bom, em questão à presidência, o nosso partido, o Partido Republicanos, ele é um conhecido aliado do presidente Bolsonaro. Então, acredito que o nosso partido vai caminhar com o presidente Bolsonaro. Em relação ao governo do Estado, não temos nenhuma orientação ainda da nossa direção nacional para onde a gente deve caminhar. Então, não tem nenhuma definição político-partidária em direção ao governo do Estado aqui no Amazonas. Aqui a gente já está quase chegando na nossa final, né? Porque Instagram tem que ser mais curto o nosso tempo. Gostaria de saber se a sua juventude, ela ajuda ou atrapalha? Como é que é essa relação aí? Ajuda, claro. Eu sou um jovem de 30 anos que estou com todo o gás para fazer o que for melhor por esse Estado. Eu estou com vontade de chegar naquela Câmara e brigar pelos interesses do Estado do Amazonas. As pessoas, às vezes, falam que eu tenho fama de brigão, de isso, daquilo. Eu brigo pelo interesse do povo. Que eu briguei tanto por Coari foi pela população de Coari. E hoje nós temos aqui amigos e estamos acompanhando que são testemunhas. A Jéssica, minha grande amiga aí, a Zélia, outras pessoas que estão nos acompanhando também, sabem de tudo que eu fiz e o porquê que eu fiz tudo isso. Eu fiz para as pessoas não pensarem que, na época, Coari era terra sem lei. Né? Então, eu mostrei que a gente tem voz e tem vez, e que o povo precisa ser respeitado. Isso em Coari, o recado já foi dado. Agora precisa ser dado no estado do Amazonas, porque tem gente aí que acha que é dono do estado, mas na verdade não é dono nem de si mesmo. De 24 anos que você assumiu Coari como prefeito, e agora, com 30 anos, o que mudou em você? Eu cresci muito como pessoa, como profissional, como político. A experiência que eu tive, nenhuma faculdade assim, ela ensina. Então, é no dia a dia, é conversando com as pessoas, é sentindo a dor das pessoas que a gente vai amadurecendo, crescendo como pessoa. Eu acho que isso para mim é muito gratificante, porque eu sou um jovem, mas um jovem já experiente, né? Tem muito político que tem muito mais idade que não tem a experiência que eu tive, né? Então, eu me sinto, apesar de jovem, um jovem experiente e capacitado para o passo que eu estou dando. Eu acredito que, se Deus quiser e o povo permitir, nós faremos um excelentíssimo mandato. Isso é só o início de uma grande história que nós estamos com. Mais uma característica que você tem, que você gostaria de diminuir um pouquinho, e outra que você gostaria de aumentar para esse pleito de agora? Uma característica que eu teria que diminuir. Rapaz, agora você me pegou. Eu acho que eu vou começar pela de aumentar. A minha vontade de trabalhar pelo Estado, de brigar, de lutar, eu acho que isso, quanto mais, melhor. Né? Não estou dizendo que é pouco, só estou dizendo que eu tenho essa disposição, eu tenho esse vigor, mas quanto mais, é melhor para o Estado do Amazonas. Então, eu quero cada vez mais crescer essa vontade, que isso tome conta de mim mesmo, que eu me doe por completo por esse Estado e que me faça trabalhar muito e que esse trabalho renda bons frutos e mude principalmente a vida do povo do Estado do Amazonas. E uma característica que eu teria que diminuir, vamos supor, seria... não sei. Fica para a próxima essa. Então já está aqui devendo, hein? Então a gente vai encerrando a nossa entrevista, mas eu gostaria muito que você mandasse um recadinho para as pessoas que estão acompanhando o Convergente, para mostrar para essas pessoas e falar para elas o que elas podem esperar
dessa caminhada nesse pleito de 2022? Né? Essa eleição que ela está muito diferenciada, a gente sabe que muita coisa ainda vai acontecer, né? A gente já está vivendo uma situação tão polarizada entre direita e esquerda. E qual é o caminho que você vai seguindo de tomada de decisão? Você é conservador? O que você é? Mostra aí para as pessoas um pouco dessa pegada do Adair Filho para todo o estado do Amazonas. Bom, eu quero primeiramente agradecer a você, ao espaço que o Convergente me cedeu nessa manhã, dizer que é de extrema importância para mim poder conversar com a população dessa forma ampla, né? E dizer a todos que estão nos acompanhando que, para quem não me conhece, eu sou Adair Filho, eu sei que a maioria daqui já me conhece, eu já tenho uma certa experiência no ramo público e eu quero ser um representante do estado do Amazonas que de fato vá fazer a diferença. Eu jamais colocaria meu nome à disposição do estado do Amazonas para representar o estado em qualquer cargo que seja, para ser só mais um, ou simplesmente pela vontade de ser. Eu quero, com meus 30 anos de idade, ser eleito deputado federal pelo estado do Amazonas para fazer a diferença e trazer as melhorias para o povo do interior do estado e para o povo da cidade de Manaus, que tanto precisa. E essas necessidades eu conheço de perto porque eu já fui prefeito, eu sei o que se passa no interior do estado, eu sei o que se passa aqui nas regiões periféricas da cidade de Manaus, e eu quero lutar e brigar por cada um de vocês. E tenho certeza que vai valer a pena, porque eu já briguei muito por Coari. E hoje Coari, onde eu ando, nos 4 cantos da cidade, eu ando de cabeça erguida, porque eu cumpri a minha missão e aquele povo me admira e me respeita. E eu quero fazer isso pelo estado do Amazonas. Quero começar como um deputado estadual que, de fato, vai fazer um trabalho de representatividade efetiva que vai fazer a diferença e mudar a realidade da vida do povo amazonense. Um beijo para você, um beijo para todo mundo que está assistindo a gente aqui. Né? Agradeço muito. Claro, disposição, viu? Deus abençoe. Muito obrigado. Então, ficamos aí na nossa agenda para uma entrevista presencial. Um abraço daí, uma boa caminhada aí na sua Obrigado. empreitada política. Tchau.